Olá, pessoal que me segue nas redes sociais, no meu canal do YouTube, no Facebook e Instagram. Hoje, domingo, dia 19 de 2 de 2023, vou falar do anjo do dia. Nós estávamos, então, acompanhando os anjos desde o dia 15, né? Fiquei com vontade de falar com vocês sobre os anjos. Os anjos, na realidade, são seres etéreos criados por Deus, mas não são criados, eles são emanados, eu diria, estaria mais correto falar. Eles são a defragmentação, eu poderia dizer, ou a materialização daquilo que é o espírito puro de luz, que é Deus, até chegar na parte antes da materialização. Ou seja, eles estão muito perto de nós, mas não são materiais. E, na realidade, porque eles não se manifestam em carne e osso, como nós, não se manifestam na matéria, são seres espirituais. Eu sei que não é todo mundo que acredita, isso faz parte é, do estudo da Kabbalah, tá? E do estudo dos anjos, que eu iniciei lá nos anos 90. Mas eu queria falar uma coisa para vocês, sabe? Eu falei para vocês que existem anjos que são gênios da humanidade, né? Porque nos 72 nomes de Deus acabam sobrando 5 dias por ano, que são por causa do nosso calendário gregoriano, né? Que foi modificado pelo Papa Gregório. Então, sobram 5 dias. Se você fizer 72 vezes 5, vai sobrar 5 dias, né? Daria 360 e aí daria 5 dias que sobram. E aí você fala, essa gente não tem anjo? Tem sim. São que eles são chamados de gênios da humanidade. E segundo os Antigo Testamento, eles falam que esses gênios são mais as pessoas que nascem sobre essa influência com esse gênio que protege, é, são elementos, são ligados mais ao elemento tipo água, por exemplo, ar, terra e fogo, e o éter. Tá? Então, o dia 19 do 3, 31 também do 5, 12 do 8 e 5 de janeiro. Tem ainda o signo, sim, 24 do 10. Tá. Os anjos da humanidade são almas imortais e eles são usados assim para as pessoas que vêm com um determinado projeto, uma determinada missão de vida que tem que ser cumprida, que quando não é cumprida, a pessoa sobe, 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 sobe assim até o alto da escada e vai se precipitar. Ou seja, ela vai ser punida nessa encarnação mesmo, tá? Bom, queria falar também que eu falei um pouquinho das hierarquias, né? Os líderes das hierarquias e de como são divididas essas hierarquias angelicais. Então, nós sabemos que os seres mais, eu diria, no topo da hierarquia, a gente encontra os serafins, cujo príncipe que os comanda ou que os ordena é o Metatron. Depois nós temos os querubins, tá? São 8 anjos para cada um deles, tá? Cada um deles cuida de 8 é, manifestações que estão abaixo deles. Sempre tudo é hierárquico, né? Na natureza também. Os querubins, vocês sabem quais são os querubins, né? São aqueles bonitinhos que a gente vê nas igrejas, muito na Itália, são naqueles afrescos, são aquelas criaturas pequenininhas, jovens, né? São crianças, gorduchas, alegres, e o príncipe, ou o arcanjo, é o Raziel. Desculpe que hoje eu estou um pouco rouca. O outro que chama Tronos, que tem logo abaixo. O Tronos tem como anjo hierárquico, né?
Saturno. Mas, na realidade, é o Tzadkiel, tá? Que tem relação com Saturno. Então, o primeiro, na realidade, tem relação com Plutão. O segundo, que é os querubins, tem relação com Urano. Pretinho, vem para cá ficar com a mamãe. Ele está reclamando, quer atenção. É como criança, né? Estão falando dos querubins, estão falando das crianças. Quem sabe ele é um querubim, né? Encarnado peludinho, pretinho. Minha paixão. Então, e aí ele é associado ao símbolo da Terra também, porque tem relação com Saturno, tá? Abaixo dele tem as dominações. As dominações têm o príncipe, chamado arcanjo príncipe Zadkiel. Zadkiel tem uma relação com Júpiter. Isso fica na escala de 1 a 10, de 1 a 0, né? Sim, de 1 a 0, ou de 1 a 10, na Kabbalah, né? Na árvore da vida. Bom, então, nós estaríamos já aqui no número 4. E aí nós encontramos Resed, que aí tem uma relação com Júpiter, que também são 8 anjos, né? Depois disso, nós temos as potências. Então, estamos chegando cada vez mais próximos da encarnação humana. Então, eles são bastante combativos. Por quê? Porque o número 5 ele é relacionado com o planeta Marte, tá? E o anjo ou o príncipe que o rege se chama Camael, tá? Ele fala da força de Deus. E nesse período de guerra, talvez nós tenhamos que conversar muito com ele, né? Pedir calma, né? Príncipe da segurança e da verdade. Se tem verdade nessas atitudes de guerra, né? Então está na hora desse anjo ser invocado. No número 6, que tem uma relação com o Tiferet, ou o Sol, que é o ponto central da árvore da vida, nós encontramos o príncipe Rafael, tá? Deixa eu pegar aqui que entrou ok, entrou um antivírus. Bom, ele inclusive é um arcanjo que trabalha muito com a cura. Então é muito bom a gente rezar para os anjos que estão sob o domínio do Rafael. E ele fala sobre revelar verdade também, tá? Depois dele, mais na direção também da manifestação material, nós encontramos os principados. E os principados têm uma relação com Vênus, tem como príncipe Raniel. Tá? Em hebraico é glória, graças a Deus. É Vênus, né? Vênus é o planeta do amor, o planeta contra as forças do mal, são aquelas da paz, né? São anjos da paz. E depois disso, nós encontramos no número 8 os arcanjos. Esses arcanjos que estão mais perto de nós, que são regidos pelo príncipe Micael, eles têm uma relação se chama Sefirah Rod, e é Mercúrio, tá? Mercúrio, que fala sobre comunicação, sobre fala, sobre verbo. Depois nós temos no número 9 o anjo Gabriel, tá? Gabriel, que tem relação com a lua e o Iesod, que se chama Iesod, a Sefirah, e é mensageiro dos deuses, né? Gabriel, Geber, porque não tem, já falei para vocês que no hebraico não existem vogais, então as consoantes são ligadas por sons que dependem muito, às vezes, é, do, de onde as pessoas começaram a falar, né? De onde vieram, das tribos que começaram a falar. Gabriel abre a visão do mundo e nos anuncia a paz, por favor, né? E é claro que depois nós chegamos muito, mas muito mais perto,
que são os anjos da semana, aqueles que estão no número 10. E aí nós temos 7, né? São 7. Então, o Rafael que rege o domingo, o Gabriel que rege a segunda-feira, terça-feira é regido por Camael, quarta-feira é regido por Miguel, quinta-feira por Raniel, não, desculpe, com Saquiel, depois com, sim, com Raniel, e depois por Tzafkiel. Um é Tzadkiel e o outro é Tzafkiel, né? Um é com D, com o outro com F. E que eu queria falar para você? Sim, na realidade, o que eu queria falar é que os dias da semana para o brasileiro são muito complicados de entender. Em português, falam de feiras, né? Na realidade, em todos os outros povos, e inclusive latinos, mas não somente latinos, anglo-saxões também, os dias da semana são relacionados com esses planetas. Então, se a gente começa no domingo, domingo é dia do Senhor. Então, dia do Sol é dia de Rafael. A segunda-feira é o signo de Gabriel, porque Gabriel foi o anunciador do nascimento. A lua tem relação com a mulher, com a gravidez, com inícios de coisas, de trabalho. Na terça-feira, nós encontramos Camael, que tem relação. Então, eu falei segunda-feira, que é lunedi, dia da lua. Lunes, né, em espanhol, ou Monday, né, no inglês. Então, se vocês fizerem essa relação, fica mais fácil. Realmente, o português eu tive muita dificuldade de entender que como a semana de segunda começava com a segunda-feira e não com a primeira-feira, mas parte da língua, né? E dos hábitos culturais de um país. Na quarta-feira, então, nós temos martedì, mercoledì, Mercúrio, dia de Mercúrio. O dia de Mercúrio é o dia de Miguel, tá? O Micael. Então, Mercúrio, mercoledì. Giovedì é dia de Jove, Júpiter, tá? E o Júpiter tem relação com o Satkiel, Satkiel, tá? Difícil, né, de pronunciar. A quinta-feira. A sexta-feira, Venerdi, dia de Vênere, né? Viernes, tem relação com Vênus, né? Então, Vênus é regido por o arcanjo Raniel, tá? E o sábado é de Saturno, Saturday, né? Sábado é dia de Saturno. E voltamos lá para o domingo, para o Rafael. Muito bem. Então, vamos ver o que fala o dia de hoje. Hoje, dia 19/2. Isso é para vocês entenderem um pouco, se interessarem, né, em estudar os anjos, porque os anjos estão sempre perto de nós, mas eles precisam das orações, precisam que os alimentemos como egrégoras, através das nossas orações e dos nossos pensamentos. 46, né? Hoje, deixa eu ver se é esse. 44, 45. Então, hoje é o dia do Cealiar, tá? Cealiar tem como planeta o Sol, deixa eu ver aqui. Significa, seu nome significa motor de todas as coisas. Estimula os estudos, ajuda a superar as humilhações, proporciona vida e saúde a tudo que respira. Ah, diz que quando ele sopra na oposição, quando ele trabalha na oposição, e aí são gênios, na realidade não são anjos caídos, são aqueles que fazem esses grandes catástrofes de clima, tá? Mas o planeta que está, que na realidade não é um planeta, é o nosso corpo celeste, a nossa estrela mãe, né, do nosso sistema solar, é o Sol. O salmo de oração é 93,
Então, de novo, eu vou falar sobre o Salmo. Vocês vão olhar o Salmo na Vulgata, na Bíblia Católica, tá? Se você tem outra Bíblia, às vezes não coincide. Por isso que eu sempre falo do versículo. Se você achar o versículo, você vai achar ou no antes ou um depois. Normalmente é um depois. O versículo é 18. Lembre-se que eu falei, você estuda, aí você ora para esse anjo com o salmo inteirinho durante 7 dias. Se puder botar uma vela, se puder, pode colocar o incenso dele, deixa eu ver qual é o incenso mais adequado. Cadê ele? 45. Se aliar. Mirra. Estimula os estudos, proporciona vida e saúde, combate as humilhações, exato. E a mirra? A mirra é um incenso que normalmente não é encontrado em bastãozinho, ele é encontrado como se fosse uns grãozinhos, que aí você pode. Gente, é usado na igreja, né? É muito usado naquele turíbulo, acho que chama, aquele negócio que na igreja, nas cerimônias e nas missas, você põe dentro de um negócio que o ajudante lá do padre, né, o queriqueto, eu não sei como é que chama em italiano, e em português, ele ajuda e vai passando e para cheirar. Antigamente a gente sentia muito isso, mas a mirra é muito cara, ela vem do Oriente, tanto que ela foi um dos dons, né, que um dos reis magos levou para o menino Jesus, para santificar o lugar onde ele está e para afastar, impedir também e salvá-lo das humilhações. Mas, enfim, o versículo 18 fala: quando parece que eu vou tropeçar, o teu amor me sustenta, Javé. Tá? Javé é formado pelas. O nome Javé são 4 letras. Yod, Re, Vo, Re. Ou seja, 4 letras, olha, estão lá atrás, naquele triângulo que vocês podem achar, se manifesta sempre com essa mistura de 4 letras. E essa é a manifestação maior de Deus. Então, esse é o meu recado do dia de hoje. Faça uma oração para o seu anjo da guarda, não somente se você nasceu nesse dia, mas se você tem alguma coisa para rezar para esse anjo com essa intenção. A intenção, uma pessoa está sendo humilhada no seu trabalho, vai lá, reza para esse anjo, reza com esse salmo e use esse versículo, tá? Para não sofrer essas coisas que muitas vezes sofremos em ambiente de trabalho. Talvez a discriminação racial também, de credo, de cor de pele, de lugar, de país, né? A gente está sempre discriminando e humilhando o outro por ser diferente. Talvez esse anjo seja muito bom para rezar para ele. Um bom domingo de carnaval, gente. Tchau.